lá na aula de geografia, não é? Como eu falei, a gente vai estudar o nosso Brasil, não é? A gente vai ver essas divisões em esses pedacinhos, não é? A gente vai ver as regiões do Brasil, os estados, capitais, não é? Como o Brasil era antes de ficar assim. É uma aula bem legal, não é? Muito bem. Eu sei que já teve alguma coisinha lá na aula anterior, não é? Mas vamos lá. E depois seguir para exercícios. O Brasil. Então, hoje vamos começar a estudar o Brasil. Primeiro a gente vai começar a estudar, não é, a divisão política e regional do Brasil. O Brasil. Para a aula de hoje, a divisão política e regional do Brasil. A gente vai começar a estudar, aí no ponto 1, a divisão regional política e regional do Brasil. A divisão federativa. Para a aula de hoje, as divisões ao longo divisão política e regional do Brasil. O nosso aí no ponto 1, a divisão regional. Então temos aí 2, não é, a divisão o mapa do Brasil, não é, com todas as três as divisões ao longo do tempo. E no meio dele tem um quadradozinho onde tem um DF, que é o Distrito Federal. Então temos aí, gente, vai o mapa do Brasil, algo, né, com todas as seus estados, Distrito Federal. E no meio dele tem um quadradozinho onde tem um DF, regiões do Brasil. Distrito Federal. Regiões. O Brasil está dividido em 5 grandes regiões sobre esse Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ponto 1. Esta regiões do Brasil ajuda na organização do Norte. O Brasil está dividido, então a gente vê aí 5 grandes regiões, né? Norte, e o mapa dividido Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 5 regiões, cada um com sua divisão e ajuda na organização do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então a gente vê aí o mapa do Norte de verde e o mapa de azul, o Centro-Oeste de roxo. 5 regiões, cada um de vermelho e a gente amarelo por Sul. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Ainda continuando sobre as regiões, Nordeste de azul, o Centro-Oeste, o Instituto Brasileiro de Geografia vermelho e de amarelo como responsável por essa divisão. Ele também é conhecido ainda continuando sobre as regiões. Esta divisão temos o seguinte: o Instituto Brasileiro de Geografia e pelas pesquisas é o órgão de cada região. Acho que você já deve ter escutado esse nome. IBGE. O IBGE é um órgão do governo administração do país e pelas ele ajuda, não é, cada região. Acho que você já deve ter escutado esse nome, né? A saber como é que está a situação. O IBGE é um órgão populacional, quanto econômica e quanto ele ajuda, não é, física, através de pesquisas do nosso país, né? Então, a saber como é que está essa organização do Brasil, tanto populacional, em regiões, quanto econômica, com que o IBGE trabalhe melhor, física, né, geográfica do nosso país, né? Então, pelas pesquisas, essa organização do Brasil em regiões é a mais que o IBGE tem mais trabalho melhor descendentes de estrangeiro. Então, são essas pesquisas pelas pesquisas saber coisas particulares de cada região. Qual região é a mais populosa? Qual é a parte mais índios do Nordeste descendentes qual de estrangeiro? Então, do Nordeste são essas pesquisas que dá para saber mais populosa, coisas particulares de cada região. É a cidade menos qual é a parte do Nordeste onde na região Nordeste tal. São através dessas pesquisas tem que mais populosa, faz com que o governo federal, possa a cidade melhorar pessoas na região Nordeste. Então, são através dessas pesquisas, ponto 2, estados faz com que o governo federal, né, possa melhorar, além das regiões, o Brasil também está dividido em administração. Esses estados são chamados de ponto 2, estados do Brasil. Então, temos aí ainda a divisão. Além das regiões, né? O Brasil também está dividido em regiões, em estados, né? E cada região a gente vê chamados de unidade federativa, seus estados, não é? Então, temos aí que a divisão do Brasil norte, né? Que é a maior em regiões, mas tem mais estados. E cada região a gente vê que é azul, os seus estados. A gente vê que a região Mato Grosso, norte, região Centro-Oeste tem apenas 3, mas aqui tem mais estados. O Sudeste tem apenas a Nordeste, apenas 3, que é azul. Enfim, então a gente vê esses estados, eles são chamados de unidade federativa. Região Centro-Oeste tem apenas 3. O Brasil, o nome certo do Brasil é República Federativa do Brasil. Devido às unidades, eles são chamados de unidades federativas.
É por isso que o Ao nome todo são do 26 Brasil, o nome estados certo e do o Brasil Distrito é Federal, República onde fica Federativa do a Brasil, capital do devido Brasil, às unidades que é Brasília. federativas. Então, Naquele quadradozinho ali perto ao de todo Goiás, são né, 26 onde fica estados e o a Distrito capital do Federal, nosso onde país, fica que é chamada a de capital do Brasília. Brasil, que é Veja Brasília. a lista Então, com os naquele estados quadradozinho ali capitais, perto de juntamente com Goiás, suas não é? É onde fica siglas. a capital do nosso país, Estados e que capitais é chamada aí de nós temos o Brasil Brasília. meio separadinho. Veja a né? lista com os E de lado estados temos e uma lista capitais, totalmente juntamente com com suas suas siglas. capitais e respectivas Estados e siglas. capitais. Aí Aí nós temos o Brasil siglas meio são separadinho. letrinhas, E não de é? lado temos que uma lista indicam todos os estados, um suas nome, não é? capitais Como se fosse e uma abreviatura, mas não é uma siglas. abreviatura. Professor, o que são siglas? Siglas são Como se eu pegasse duas letrinhas, ou não é? três, não é? Que Ou quatro, que indicam indicam um nome, que não tem é? como se fosse uma significado, que é o nome de abreviatura, mas alguma não é uma coisa. abreviatura. Muito bem. Eu não vou ler Uma todos sigla. os estados para Como o se eu vídeo não pegasse ficar duas muito letrinhas, ou longo, três, não não é? é? Ou quatro. Mas quem quiser que dar uma pausa aí, ler, que tem um algumas significado, coisas que é o nome de interessantes, alguma coisa. São Muito Paulo bem. é o Eu não vou estado, ler a capital todos os também estados para São o vídeo Paulo, não Rio de ficar Janeiro muito longo, é o estado, mas e Rio quem de quiser Janeiro dar uma também pausa aí, é a ler, capital, ou seja, a cidade algumas de São coisas Paulo e a cidade interessantes, do Rio de como Janeiro São tem Paulo o mesmo nome é o do estado e a capital né? também é Então a gente São Paulo. Rio de Dá Janeiro para ver aí é o estado todos eles e Rio de Janeiro com também os seus é a estados, capital, ou seja, as a capitais cidade de e São Paulo e a suas cidade do Rio de siglas. Janeiro tem o mesmo nome do estado, né? Então a gente Dá para ver aí divisões ao todos longo do eles tempo, direitinho, com os seus estados, as capitais divisões e por unidade. suas siglas. 1534 3 e divisões ao 1789, longo do tempo. não é? Então Essas aí foram divisões por uma das unidade. primeiras, não foi a primeira e a segunda. Uma das primeiras 1534 organizações e por unidade do 1789. Brasil. A primeira divisão 89, política do Brasil então, ocorreu. essas aí em foram uma das 1934. primeiras, não foi a primeira e a As segunda. capitanias Uma das primeiras organizações Então, é o primeiro por mapa unidade aí de do cima. Brasil. Foi A quando o primeira Brasil divisão foi dividido política não do é, Brasil para ocorreu melhor em 1934 ser com administrado. as Capitanias em 19 hereditárias. em Então, é o primeiro mapa aí de cima. 1789 Foi o quando Brasil estava foi organizado dividido em 11 para províncias. melhor Não se chamavam estados, ser estados administrado. né? Desculpa aí. Em 19 se chamavam em províncias 1789 e a gente até o nota Brasil que estava o formato do organizado em 11 Brasil, províncias. apesar de ser não bem se parecido chamavam com o que a gente estados, tem hoje, estados, não é? liga. É um, Desculpa tá aí, um pouquinho se chamavam diferente, províncias. Principalmente lá no norte aí, a gente até Muito nota que o formato do Brasil, apesar de ser bem parecido com o que a gente tem hoje, não é? Tá um pouquinho diferente, não é? Principalmente lá no norte aí, São as datas mais bem. importantes. com a proclamação da República, Em em 1989, as províncias passaram a ser unidades federativas. São as datas mais importantes. Com a proclamação da 43, República, o Brasil já em tinha a 1989, configuração que tem as hoje. províncias Devido passaram a ao ser IBGE. unidades Havia federativas territórios que foram unidos unidos aos estados e 943 outros mudaram de nome. o Brasil já Em tinha 1990, o Brasil teve a sua devido ao divisão IBGE. Havia Atual. territórios Muito que bem. foram A gente vê no unidos primeiro mapa aos os estados estados e outros em mudaram de 89, nome. quando houve a Em proclamação 1990, o não Brasil é que o teve Brasil ainda sua não era divisão daquele jeitinho que a gente atual. muito Que bem. A gente vê a no gente conhece primeiro hoje, mapa, né? o de Tem algumas coisas aí 1889, meio estranhas. quando houve A gente vê no mapa do do meio aí, não é que o Brasil ainda não era daquele jeitinho que a gente que tem alguns pedaços aí que a a gente meio conhece diferentes, hoje, não não é? é? Tem algumas coisas aí meio estado, estranhas. que lugar é esse aí? A Então, gente vê no mapa do antes, meio aí, nessa época, 1943, havia os não é? Que tem os alguns territórios pedaços aí que nacionais, são meio não é? diferentes. E, Nunca vi esses territórios, que não é? lugar é esse aí? Passaram, alguns Então, passaram antes, a ser estados, nessa época, não é? e havia alguns os- foram os territórios nacionais unidos a né? outros E, estados, não é? esses territórios, não é? Tem esses mapas Passaram, aí, alguns na passaram internet. Quem a ficar ser estados, curioso para não é? ver, não é? E alguns Vocês são muito foram curiosos e muito inteligentes. posso dizer, Dá uma unidos pesquisadinha a lá no outros Google, estados, coloca né? divisão política do tem Brasil esses ao longo mapas do tempo. aí nas imagens Quem que ficar vão aparecer. curioso Muito para bem. ver, não é? Que eu sei que Tinha vocês são muito curiosos e vários muito inteligentes. dá uma pesquisadinha lá no Depois Google, agora. coloca Territórios divisão política nacionais, do Brasil não é? ao Que longo do eles tempo, se tornaram nas estados imagens que vão como aparecer. disse, Entraram, né? tinha Foram anexados, vários juntados ao alguns esqueci estados. agora.
e territórios em nacionais, 1990, o Brasil realmente tem a organização final, entraram, que a gente conhece hoje, do anexados, jeitinho que a gente viu no começo da aula. alguns estados. E Em divisão 1990, por regiões. O Brasil realmente tem a organização final, que é a que a gente conhece hoje, do em jeitinho região que que a gente aconteceu em viu no começo da aula. 1913. A primeira divisão regional Divisão do Brasil por tinha 5 regiões. que não Primeira são as que a divisão gente conhece, do Brasil, como a gente pode ver no mapa. em região que Setentrional, aconteceu em Norte 1913. Oriental, Central, Primeira divisão Oriental regional do e Brasil tinha Meridional. 5 A regiões. gente pode ver que não são as O que a Brasil gente já conhece, tinha a configuração como a gente que tem pode ver hoje, no mapa. não é do formato Setentrional, mas a Norte divisão Oriental, regional, Central, essa organização Oriental e não era a mesma Meridional. que a gente A tem gente hoje. pode ver que O Brasil já tinha a configuração que tem hoje, não é do formato 1945, mas a divisão o regional, Brasil essa se organização encontra repartido não em era a 7 mesma regiões. que a gente tem hoje. Norte, Nordeste, Ocidental, Nordeste, Oriental, 1945, Centro-Oeste, leste, Brasil, Centro-Oeste, leste, repartido meridional, em 7 então, regiões. a gente pode Norte, ver Nordeste, que também houve uma mudança muito significativa Oriental, na organização Centro-Oeste, do leste, das Centro, regiões, leste, leste, já houve meridional, 7 então, regiões, a gente pode ver. né? E a gente pode até houve notar uma mudança que tem muito pedacinhos que significativa na existiam organização naquela época, né, do- que são, como eu falei, das territórios regiões, nacionais, né? A gente pode e ver que hoje tem- não já existe houve mais 7 porque foram regiões, anexados, né? ou E a gente pode até notar que se tem tornaram pedacinhos parte que de existiam outros naquela época, né, que são, como eu falei, os territórios nacionais, divisão e que hoje não por existem região mais ainda, né? porque foram 1970 e anexados ou 1980. se tornaram O parte Brasil de é outros organizado nas estados. 5 regiões que conhecemos Divisão, hoje. finalmente, Região aí ainda, chegou né? com 1970 e Norte, 1980. Nordeste, Centro-Oeste, O Sul e Brasil Sudeste. é organizado Em nas 1975, regiões que conhecemos o hoje. Mato Grosso finalmente aí é chegou dividido e no final dos anos Norte, 80, Nordeste, Goiás também é dividido, Centro-Oeste, ou seja, Sul e Então, Sudeste. tem alguns estados que Em ainda nessa época 1975 eram maiores e depois o em Mato 1975, Grosso é dividido e no finalzinho dos anos 80 eles Goiás foram também é repartidos dividido, em ou seja, 2. Então, é tem alguns muito estados bem. que Não ainda em dois nessa feito uma época fração, como a gente viu que eram é maiores mas, e enfim, depois em 1975 tudo isso para e no melhorar finalzinho a dos anos 80 administração do Brasil. eles foram repartidos em 2. E agora vamos para o É. nosso resumo. Não em 2 feito uma fração, como a gente viu que é igualmente. Mas, enfim, Divisão, tudo isso Ó, para ou melhor, melhorar desculpa, a organização e divisão do Brasil. do Brasil. E agora vamos do para o Brasil. nosso A resumo. gente viu que o Brasil está organizado em 5 regiões. E quais Divisão, são as regiões? Norte, ou melhor, desculpa, Sudeste, organização Centro-Oeste e e divisão Sul. do Isso aí, Brasil. acho que ficou bem claro, Regiões né? do Brasil. Quais são as regiões do A gente Brasil? viu que o Brasil está Organizado Norte, em 5 Nordeste, regiões. Sudeste, E quais são as Centro-Oeste, regiões? Sul e Norte, quantas são? Nordeste, 5. Sudeste. Então, essa é a Centro-Oeste, organização Sul. regional. Isso aí, Acho estados que do ficou bem claro, Brasil. né? Quais São são as 26 regiões do estados Brasil? e um Distrito Federal, onde Norte, fica Nordeste, Brasília, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Sul. Ou Ou seja, seja, o quantas Brasil são? tem 26 Então, essa é a estados organização e um regional. Distrito Federal, Estados do Brasil. que é onde fica a São capital 26 estados Brasília. e um Distrito Federal. Nunca pensar onde que fica Brasília é o Brasília, Distrito sua Federal. capital. Brasília Ou seja, o fica Brasil no tem Distrito 26 Federal, viu, estados e um Distrito Guarda Federal, isso aí na mente. não é? Que é onde fica Mudanças a capital ao longo do tempo. Brasília. Nunca Organização pensar que do Brasília Brasil é o mudou Distrito Federal. ao longo Não, do Brasília tempo. fica no Distrito Tanto os Federal, estados viu, gente? quanto as regiões. Como a Guarda gente isso aí na viu, mente. os estados eram Começaram mudanças de um ao longo jeito, do né? tempo. Divididos A de um jeito organização do pelas Brasil capitanias mudou hereditárias, ao longo do depois se tempo. tornaram províncias Tanto e foi os aí estados se quanto as organizando até regiões, chegar como a gente viu. no que Os tem estados eram hoje. Começaram é, de um jeito, né? muito bem. Divididos Só De um ressaltando jeito pelas capitanias essa hereditárias, mudança, depois se tornaram não é? províncias da e foi aí organização e se da organizando até configuração chegar no que do tem mapa do Brasil, hoje. não é? É. Não foi só do Muito Brasil. bem. Só Muitos ressaltando países também mudaram essa né, mudança, não é? o seu da, desenho, da organização e da não é? configuração ao longo do tempo. do mapa Mas do isso Brasil. é assunto Não, é? Não para foi só do Brasil. bem mais distante. Muitos não é? países também Então, mudaram, não é? isso. O seu desenho geográfico, Beijo do tio. não é? Ao longo do tempo. Mas isso é assunto para bem mais distante. Não é? Então, é isso. Fim. Beijo do tio.